Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal O Gnóstico. Tá? Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E aí você comenta aí, tá? Beleza? E a gente vai tocando o barco aqui. Se você quiser ser um parceiro, quer ajudar financeiramente o canal, ajude a gente, tá? Dentro das suas possibilidades. Então você pode anotar o Pix robson.rmt@gmail.com. 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 No vídeo anterior, nós falamos de Caim e o seu sacrifício de sangue. E falamos, né, da estratégia mentirosa do Iod Jevavirê, do Javé, Jeová, Alá, Brahma, Enlil e Aldabaote, ok? Para esconder a linhagem. Tá? O Javé era tão perigoso que por que ele não matou? Tá? Ele não matou a serpente. Ele não matou o Caim. Tem alguma coisa estranha nisso. Vocês viram que a gente leu né, o, o escrito de Filipe falando exatamente sobre isso. Ok? E é muito interessante que eles, de fato, tá, deixa eu ver se eu pego aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Aqui é alguma coisa nesse sentido, né? Que tem um paralelo muito interessante, que é as linhagens, né? Certo? Deixa eu colocar aqui, ver onde foi que eu coloquei essas linhagens aqui. Eu gosto de mostrar isso, tá aqui. Ó. Então, que tá a linhagem? Ó. Você vai ver que a linhagem de Caim tem Enoque, né? Tem Irade, Meujael, Matusael, Lameque, né? Lameque com Ada geraram Jaal e Jubal. E Lameque com Zila geraram Tubal, Caim e Naamá. Só que espertamente eles pegam a linhagem de Sete, né, para atribuir a eles próprios a descendência. Por quê? Porque depois, lá na linhagem de Noé, eu confesso a vocês que eu fico muito preocupado com essa coisa do pessoal fazerem confusão sobre os Néfilim serem gigantes. O livro de Urântia, tá? Me permitam apagar aqui, tá? O livro de Urântia diz que Caim foi para Nod, certo? A região de Nod, aonde ele conta a esposa. Esse pessoal aqui eram chamados de noditas. O livro de Urântia vai dizer que Nod era
descendente dos assessores do príncipe, tá? Eram assessores do príncipe planetário, tá? Correto? Ok? Olha só. O livro de Urântia vai dizer que os noditas eram de grande estatura. Certo? Portanto, eles eram gigantes. Tá? Gigantes. E o próprio livro vai dizer que é essa que vai dar origem aos Nephilim. Ok? Então, quem são os Nephilim? Na verdade, são os noditas. E eles vão dizer que os noditas vão ser os pré-sumérios. Ok? Da onde vai se originar essa ideia de Nephilim. Então, o que aconteceu com a tribo de Nod? A tribo de Nod, pessoal, segundo o livro de Urântia, eles são descendentes dos assessores do príncipe planetário. Esses assessores do príncipe planetário vieram de uma outra região, de um outro planeta, junto com o príncipe planetário, o Caligacha, que veio administrar aqui a Terra. Ainda não tinha chegado Adão e Eva para cá. Tá? Certo? Só que houve uma rebelião, e essa rebelião gerou dois grupos, né? Porque o príncipe planetário aderiu à rebelião, então ficou um grupo com ele, os rebeldes, e outro grupo contra ele. Os contra foram embora. Voltaram para o... Certo? Ok? E vejam só como é, né? E aqueles que ficaram com o Caligacha começaram a ter filhos. E aí eles eram supra-humanos, seres supra-humanos. Os assessores do Caligacha eram supra-humanos. Ok? E Nod é um descendente desses supra-humanos. Portanto, eles eram maiores do que os humanos normal. Então, os humanos que já existiam na Terra, através de uma evolução, eles estavam na Terra, né, normal, ali no período do Homo erectus, né, do Homo habilis, quando... E essa rebelião, ela ocorre depois da chegada do Adão e Eva, que vieram de um outro lugar. Eles foram desmaterializados e foram materializados aqui na Terra. Portanto, Adão e Eva vieram de fora do planeta. Preste bem atenção. Tá? E
a matriarca dos humanos era a Fonta, tá? Certo? Ela era irmã do outro ser, né? E tiveram uma prole que é muito grande. E Adão e Eva chegaram na Terra para quê? Para administrar a Terra. E também porque eles tinham sangue violeta para cruzarem com os humanos, para que estes humanos, preste bem atenção, pudessem fazer um processo de evolução mais rápido, biologicamente falando. O problema é que quando eles chegaram, logo depois houve a rebelião. E eles entraram na onda. E aí foram expulsos do primeiro jardim, depois foram para um segundo jardim. Ok? Isso o livro de Urântia. Sendo que hoje um dos escritores mais famosos, o Mauro Bligrino, que tem causado muita polêmica, os livros dele, quase não tem nenhum livro dele em português, ele diz que existiam 3 grandes Éden. Um no Oriente Médio, um na América Central e outro na África Central. O que era os Gran Éden? O lugar onde os Anunnaki, os Elohim, né, os arcontes estavam presentes fazendo os seus processos de manipulação genética. Ok? Então, voltemos ao Caim. Quando Caim, no livro de Urântia, ele é mandado embora para Nod. E quando ele chega em Nod, presta bem atenção, ele vai casar lá com ele vai casar lá com uma descendente de Nod. Lembremos-nos que, veja, vai se unir o sangue de um descendente de Adão, o Caim, de Adão e Eva, e o descendente de Adão e Eva, que tinha o sangue violeta, com o descendente dos assessores do príncipe. Você já pensou essa união biológica? Eles eram supra-humanos. Se juntaram com o sangue do Caim, que era de Adão e Eva. Sangue violeta. Você imagina o que surgiu daí? E o próprio livro de Urântia vai dizer exatamente que havia essa coisa a história dos Nephilim surgem dessa ideia aí do gigante, porque eles foram pré-sumerianos. Ok? Então, portanto, os humanos, perto desses seres, eles tinham uma estatura maior. Está entendendo? E aí, quando você pega a Bíblia, você vê que há uma mentira sendo contada, uma mentira, assim, descarada. Tá? Por quê? Veja, antes do dilúvio, o Javé vai usar como justificativa, tá? O seguinte: com o passar do tempo, capítulo 6, tá? Com o passar do tempo, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e filhos e filhas lhes nasceram, filhas. Né? Quer dizer, a própria Bíblia aqui não diz assim, filhos e filhas, não diz filhas, voltadas para o aspecto feminino. Né? E os Bene Elohim viram que as filhas dos homens... Quem são os Bene Elohim? Para o livro de Urântia são os descendentes, tá? Os noditas. Certo? Para onde Caim foi. Né? Filhos e filhas lhe vieram, né?
Os Bene Elohim viram que as filhas dos homens, tá, certo? Né, eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas que escolheram. Só que há um detalhe nisso aqui que nunca as pessoas falam. Eles não pegaram as mulheres por acaso, não foi qualquer uma. Quando você vai para o texto original, eles escolheram mulheres sem. Mas eles escolheram mulheres, primeiro, pela beleza, usando uma expressão mais coisa, né? Eles, o aspecto dela, mas muito mais o motivo era sanguíneo. Eles não escolheram qualquer mulher, eles escolheram mulheres que tinham sangue, tá, de Adão e Eva, as adapitas, ou as adamitas, como você quiser chamar. Eles não vieram aqui e pegaram qualquer uma, não, eles pegaram as que tinham sangue adamitas. Portanto, o sangue já era um pouquinho, né, certo? Entendeu como é a história? Então, e aí Javé disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Quer dizer, portanto, eles também são carne. São carne por quê? Porque o Javé era carne também. Né? Portanto, sua existência alcançará somente 120 anos. Olha aí. Quer dizer, eles podiam viver eternamente, mas os humanos não. Eles estabeleceram um prazo de validade. Ok? Aí o versículo 4, gente, eles dão um salto. Isso aqui foi uma inserção colocada propositalmente aqui, porque a gente percebe que há uma mudança de assunto repetida. Porque, olha, veja, 20 anos. Aí, pá, entra em outro assunto completamente diferente. Os Nephilim estavam sobre a terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus, os Benai Elohim, se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens. Tá? E elas lhe geraram um filho. E estes eram os heróis antigos, homens de renome. Quem eram as descendentes? Tá? Então, vamos deixar claro aqui, sem muita história, né? Vamos tentar aqui mostrar para vocês que, veja, o que é que o texto diz? Vou dar uma separada aqui. O texto diz assim: os Nephilim estavam na terra, certo? Na terra e também depois. Certo? Isso aqui já esclarece para a gente que eles não são descendentes dos Bene Elohim. O que é que acontece? Os Benai Elohim, certo? Se relacionaram com, certo? A união deles é com as adamitas. Ok? Presta atenção. Qual é a relação deles aqui? O que foi que eles geraram? Eu vou me encostar aqui. Eles geraram uma raça chamada Giborim. Tá? Não dá para ver aí, mas é isso mesmo, tá, gente? Porque o quadro vai acabando. Então, a Benai Elohim e Adamita geraram os Giborim, e não os Nephilim. Porque os Nephilim já estavam. E aonde a gente encontra a explicação para dizer que eles já existiam na Terra?
No livro de Urântia, exatamente é falado que eles já existiam, esses gigantes, porque eles eram noditas. Então, os Néfilim não são fruto do relacionamento dos Benai Elohim com as Adamitas. Não é. A relação desses dois geraram um grupo chamado Giborim. Os gigantes, pessoal, já existiam e também depois existiam. Quer dizer, antes dos Bene Elohim terem relação com as mulheres, os gigantes já estavam na Terra. Os Néfilim. E também depois. Por que também depois? Se você estudar a Bíblia, você verá que aparecerá esses seres vão aparecer lá em Deuteronômio, Levítico, né? Com outro nome, muito parecido, né? Vejam que Davi matou um descendente dos Néfilim. Então, os Néfilim não são fruto dessa má interpretação dos Benai Elohim com as Adamitas. E outra coisa importante, os Benai Elohim, pessoal, são os filhos dos deuses. Os filhos dos deuses. Tá? Portanto, eles eram humanos. Eles tinham um corpo físico. Vamos parar de contar mentira, porque o pessoal vem com essa história de que, não, são anjos caídos que tiveram relações com as mulheres humanas. De onde você tirou esse filhote? Não, nós tiramos lá do livro de Enoque, porque no livro de Enoque diz que os anjos nasceram. Primeiro, anjos têm órgãos sexuais? Não. Parece que os anjos verdadeiros não fazem acasalamento para gerar. Eles não precisam disso. Eles emanam energia um com outros, os aeons, por exemplo, eles emanam energia um com os outros e geram, por emanação, um outro ser. Mas não em relação sexual. Ok? Então, é ridículo as pessoas ficarem falando essa porcaria, fazendo uma interpretação a partir do livro de Enoque. Por sinal, lá, o líder desses Benai Elohim, né, é o Samiasa. O Samiasa traz uns 200, e vamos lembrar também que na tableta da Suméria é descrita exatamente a mesma coisa. Porque o Marduk, que seria o Samiasa de Enoque, o Marduk resolve vir para a Terra e casar com uma descendente de Adaptite, uma Adapita. Uau, né? Coisa, né? E aí os Zigigues, que eram as divindades de terceira classe, disseram, não, mas peraí também, nós também queremos casar com as mulheres. E eles desceram, são 200, mas eles não desceram do céu. Segundo essa interpretação, eles estavam numa região da Lua ou supostamente de Marte. Né? Eles descem, né? Eles poderiam estar também numa área montanhosa, onde está, né? E aí eles descem junto com Marduk e também arrumam mulheres e se juntam e aí viram o fuzuê, né? Já sabem disso. É tanto que o Enlil vai destruir a Terra, mas os Zigigues levaram as suas mulheres para dentro de uma nave e ficaram lá até a água baixar. Prestem atenção nisso. Então nós estamos falando da mesma história contada de forma diferente. Então, portanto, quem eram os anjos caídos? O Benei Elohim.
Os Benai Elohim eram os mesmos zigigs das tabuletas sumerianas. Pronto. O livro de Urântia vai dizer que os assessores do príncipe, que eram seres supra-humanos, vão ter relações e vão gerar os seres primários, os seres intermediários primários, que eu já falei aqui. Esses seres intermediários primários, gente, eles tinham poderes de invisibilidade, de um monte de coisa. Tá? E são exatamente esses filhos que vão migrar sobre a liderança de Nod, porque Nod era um dos assessores do príncipe Caligárcia. Portanto, ele era um supra-humano. E quando eles foram para Nod, eles começaram a se relacionar com o Caim, que escolheu uma esposa lá. E aí, meu amigo, o que é que quando um sangue supra-humano com outro sangue violeta, que era de Adão e Eva, que não eram daqui, se cruzam, aí gera seres completamente... E os seres intermediários primários são originários dessa relação de assessores com assessores. Os seres intermediários secundários, que equivalem aos nossos devas, djinns, daimons e etc., eles surgem da relação, tá, do filho de Adão e Eva, chamado Adamson, né? Se eu não estiver pronunciando errado. E na relação deles, né, eles também geraram seres supra-humanos, só que eles são chamados, no livro de Urântia, de seres intermediários secundários. Ok? Então, portanto, se a gente pegar as explicações de cada escrito, nós vamos verificar que a história dos Néfilim, ela foi mal contada. Ela foi inserida no capítulo 6 como se os caras estivessem escrevendo e eles dissessem assim, lembramos do negócio. Já lembra da história do gigante lá que o pessoal contaram? Ah, lembro. Coloca aí. Aí o cara colocou no meio de um outro contexto e todo mundo que lê entende, que acha que os Néfilim são descendentes dos anjos os anjos caídos com as mulheres humanas. Isso é de uma burridade do tamanho muito grande. Porque o que é gerado dos seres com as adamitas, é os Giborim, e não os Néfilim, que já existiam, já estavam aqui na Terra quando essa outra Zor começou. Tá? Então eu estou tentando explicar isso para mostrar a vocês que a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque as pessoas vêm com aquelas histórias dos Néfilim. Tá? E aí, quando a gente vai aqui pegar um texto aqui, né? Vamos aqui pegar o texto, diz assim, o leitor lembrará, tá? De forma genérica, dissemos que esses seres misteriosos interferiram em nossas vidas por prazer e, de certa forma, por necessidade, pelo menos enquanto estão em nosso mundo, né? Ou em nosso nível de realidade. Ele está se referindo aos deuses, a essas divindades, pseudo-deuses. Tá? Dissemos também que eles procuravam a energia sutil que produz a máquina mais maravilhosa que existe no nosso mundo, que é o cérebro, a mente humana. O cérebro é uma coisa e a mente é outra. Tá? Certo? Tá? Cérebro e mente são duas coisas completamente diferentes. Ele próprio explica bem aqui. Ok? Ele está explicando exatamente isso aqui. Certo? Cérebro e mente aqui, ó, são completamente diferentes. A mente normalmente funciona através do cérebro, mas pode dispensá-lo também. Para evitar complicar essas coisas, preferi
usar as duas palavras de forma intercambiável. Porque a mente, pessoal, ela é uma das faculdades da alma. O cérebro é uma máquina, tá, ligada ao corpo humano, certo? Tá? Dissemos que eles também, esses deuses, estavam interessados em manipular algumas vísceras dos vertebrados deste planeta e, de forma particular, o seu sangue, porque libera facilmente uma energia que eles necessitam. Tá? Eles necessitam, né? O desejo enquanto estão entre nós. Isso é o que dissemos nos capítulos anteriores. Vamos ver quais podem ser os métodos eficazes, em teoria, para atingir esses fins. Porque eles tinham interesse no sangue, mas muito mais porque o nosso cérebro produz uma energia que perpassa exatamente pelo sangue, né? Certo? Nas baterias de automóveis, vemos como uma série de vidros são colocados lado a lado, cada um deles capaz de reter e retornar uma certa quantidade de corrente elétrica. A bateria consiste basicamente em conservar, unificar e devolver unificada toda a energia contida frequentemente em cada um dos vasos que o contém, certo? E está fazendo uma referência ao aspecto físico de uma bateria. Tá? Eles compõem, naturalmente, quando maior for o número de copos, né, certo? De recipiente, maior será a energia que aquela bateria poderá devolver. Cada cérebro humano produz e também uma quantidade relativamente pequena de energia que considera independente, tá? Dificilmente tem qualquer poder para a outra coisa senão o funcionamento do cérebro. Máquina biológica que é o corpo humano, no qual esse cérebro pertence. Voltando à comparação de antes, se puséssemos um vidro de bateria, certamente ele não conseguiria ligar o motor sem, né? Se separássemos o vidro da bateria, certamente ele não conseguiria ligar o motor do carro sozinho. Mas junto com todas as outras embarcações é capaz de iniciá-lo. E se combinarmos com muitos outros vidros, terá força suficiente para levantar o carro na vertical. A energia produzida por um único cérebro humano é de pouca utilidade para os deuses, mas unida à energia de muitos outros cérebros, torna-se muito mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais facilmente extraível e utilizável para unir as mentes de muitos humanos. Sempre foi uma das estratégias dos deuses. Esta estratégia visa unir não só as mentes, mas também os corpos, para que muitos deles sejam reunidos no menor espaço possível. Isso facilitará o seu próprio propósito de ordenhar. Ordenha é tirar o leite do animal, tá? Certo? Energeticamente os humanos. Né? Então, o que ele está dizendo? Que esses pseudodeuses, esses seres aí, isso aqui, ó, aqui, extrair de um cérebro só a energia não é interessante para eles. Então, o que eles fazem? Colocam uma multidão de pessoas no mesmo lugar. Então, você já deve estar analisando
pensando, o que acontece num campo de futebol lotado? O que acontece numa igreja lotada? O que acontece numa reunião política, num lugar lotado? O que acontece num salão de festa lotado? Hum? Então, eles preferem juntar as pessoas porque é mais fácil de ordenar, isto é, de tirar a energia das pessoas. Uma pessoa que perde a vida, não eles assim se alimentam, mas quando eles vê uma multidão que eles podem levar para um estágio de morte, eles ficam muito mais satisfeitos, porque quanto maior a quantidade daqueles que do sangue derramado sobre a terra, melhor para eles. Está me entendendo? É por isso que o Jeová disse para o Noé que se ele comesse a carne de um cordeiro, a vida do cordeiro estaria dentro dele. Preste atenção que ao falar isso, nós devemos entender algumas coisas. O que a gente faz quando come a carne? Seja de qualquer animal. Instintivamente, a gente sabe que a gente precisa manter o nosso corpo com nutrientes, certo? Que alguns só são encontrados em carnes, de peixes, de aves, de quadrúpedes, entendeu? E outras são encontradas, né, nos vegetais. Então, ao, ao nos criarem, né, ou a nos manipularem, eles colocaram em nós o desejo de... Porque vamos lembrar que, pelo menos eu não tenho conhecimento, mas vocês podem me corrigir. Os primatas não têm, pelo menos eu nunca vi, né? Primata comendo carne, seja de qualquer animal. O que eles fazem muito? Eles comem vegetais, frutas, etc. Correto? Então, por algum motivo, nós fomos criados para, quando manipularam a gente geneticamente, eles fizeram uma mudança para que a gente se alimentasse. Tá? De carne. Então, em um período anterior, seríamos herbívoros. Depois viramos carnívoros. À semelhança dos nossos criadores. Ok? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque como é que os governantes da Terra fazem para oferecer o sacrifício aos deuses? Colocando situações em que exista muitas pessoas no mesmo ambiente. Quando você vê uma igreja com aquele povo gritando, tal, numa missa, numa coisa, de que esses seres se alimentam? Dessa energia de sofrimento, de dor, de desespero, e também se alimentam de adoração, de louvor, para eles é algo agradável. Mas eles também se alimentam de sangue animal, seja lá o que for. Por isso eles estão sempre provocando uma guerra. Tá? Então vejam, é muito interessante que a gente observe isso.
Porque muita gente fala de muita coisa, mas as pessoas não conseguem explicar para você que aquele negócio chamado inconsciente coletivo, né, que o Carl Jung falou na psicologia dele, exatamente é um elemento do qual eles se alimentam, porque nós criamos egrégoras. E estas egrégoras de energia, pessoal, acabam dando alimentos a eles. Tá? Então nós precisamos tomar bastante atenção, cuidado nisso. Porque quando você viu no último vídeo o Caim matando o irmão, nada mais foi do que o quê? Um oferecimento de sacrifício. Um oferecimento de sangue. E eles continuam agindo na Terra dessa mesma forma, fazendo com que os seres humanos estejam por aí se sacrificando, se matando uns aos outros, para exatamente fazer o que esses seres gostam, ok? Certo? Para um produtor de leite, não importa ter as vacas espalhadas pelas montanhas, tendo que ir ordenhá-las, um por um, uma por uma, onde cada uma está. O que ele faz para economizar tempo e esforço é tê-los todos juntos no estábulo, tá? O que facilita muito o seu trabalho. Então, para atingir, olha bem o que ele vai colocar aqui, eu vou passar aqui para baixo, aqui, ó, religiões, tá? Religiões. E diz assim: para atingir o mesmo fim, os deuses criaram um dos fenômenos sociológicos mais antigos registrados na história, as religiões. Observe o leitor neste detalhe curioso. Quando os povos primitivos ainda não haviam se desenvolvido quase nenhuma arte, nem havia qualquer indício de que possuíssem algo que pudesse ser chamado de cultura, praticavam qualquer tipo de religião, a tal ponto que os arqueólogos primeiro procuram e o que encontram quando estudam os restos mortais de um povo, por mais primitivo que seja, é algum objeto ou vestígio relacionado à religião. Tem-se o direito de pensar que, para aqueles seres de inteligência rudimentar, a última coisa com que deveriam se preocupar seria praticar qualquer religião, atormentados como que estavam pela fome, pelas intempéries e pelas feras. E, no entanto, vemos com espanto, de uma forma ou de outra, os seus corpos se reuniam em determinados locais para sacrificar animais às suas mentes unidas para pedir, para apaziguar, para elogiar e para temer. Porque os deuses sempre deram um dos cal de areia, né? Eles ajudaram, mas ameaçaram e puniram, caso suas ordens não fossem obedecidas. Então, eles continuam, eles mantinham um medo e uma expectativa que as ajudavam a conseguir o que queriam, tá, dos homens. Deixando de lado os homens primitivos, podemos ver que as religiões são ainda hoje instrumento perfeito para atingir estes fins. A ideia que estou expondo seguiu-me numa noite ventosa, fria e úmida, quando do alto contemplava a enorme multidão concentrada na grande esplanada que se estende da frente do santuário de Fátima. As centenas e milhares de velas na escuridão pareceram um momento de faíscas, né? Falavam daquelas
almas animadas pelo amor à Virgem, daqueles corpos martirizados pelo frio úmido que penetrava até os ossos. Lembro-nos que até olhei para cima para ver se conseguia ver os vitimadores, né? Que toda aquela energia, tão facilmente recolhida, pela forma como estava lotada e pela clareza com que os presentes tinham. Tá? Então, ele está lembrando aqui uma reunião, certo? E vai falar aqui embaixo o seguinte: a religião, em seus múltiplos aspectos, né, considerada como um todo, é um instrumento formidável para atingir os principais estados de espírito no qual o nosso cérebro é capaz de emitir aquela energia, esqueci o nome, gente. Né? Depois eu esqueci, eu ia pronunciar errado. Né? Não é filomônio, é alguma coisa nesse sentido. Tá? Esse tipo de energia. Quem se lembrar, por favor, bota aí no comentário. É um instrumento formidável para atingir as principais estados de espírito nos quais o cérebro é capaz de emitir energia, né, que interessa aos nossos visitantes. Avisa ao leitor que essa energia não é uma invenção minha, mas sim algo que se fala cada vez mais, não só no corpo, no campo da psicologia, né, mas no campo da medicina mais avançada, certo? Então, o que é que ele está relatando aqui, pessoal? É exatamente porque que a primeira coisa que esses seres resolveram fazer foi criar religião. Porque a religião, a religiosidade, vem do homem primitivo, da lado primitivo, né? Mas por que eles resolveram fazer a religião, criar religiões? Porque era um instrumento muito fácil de se manipular e de se sugar essa energia produzida pelo cérebro. Tá? E também, desde os homens primitivos, quando eles iam sepultar alguém, eles já sacrificavam um animal, qualquer coisa, para apaziguar os deuses, que eles acreditavam, né, não à toa, mas eles foram levados a crer exatamente que eles tinham que fazer o que era agradável para os deuses. Veja que na Bíblia, o Jeová, toda vez que ele não era obedecido, ele metia a lenha. Ele não tinha dó nem do povo dele. Né? Ele matou milhares de hebreus no meio entendeu? Então você analisa que eles ficam criando vários sistemas. Né? Quando teve, por exemplo, a pandemia, a pandemia, e qual era a sensação que eles procuraram criar nos humanos? O desespero, o medo. E milhares de energias foram sugadas. Tanto dos que sobreviveram como daqueles que partiram foram sugadas. A palavra vírus, em latim, equivale a uma outra palavra chamada toxina. Ok? Então, esses seres... Veja que o Enlil resolveu destruir a humanidade. Né? Quando ele mandou a catástrofe sobre a Terra, não foi nada não foi nada de coisíssima nenhuma de Nibiru que passou perto da Terra, etc. Não foi porra nenhuma disso, não. Desculpa. Não foi zorra nenhuma disso, mas
Quem destruiu a Terra foi o Saturno. Tudo que está acontecendo na Terra hoje é, está ligado ao Saturno, à Lua e ao Sol. A Trindade. Tá? Existe uma Trindade. Ok? Então, pessoal, nós precisamos ter muito cuidado, porque esses pseudodeuses, eles foram mudando de nome, tá? Então, Javé, por exemplo, se mostrava como Javé para uns, El Shaddai para outros. Ele pegou, se revelou como Alá lá no outro grupo, depois se revelou como Brahma lá no outro lugar, né? Os arianos, e assim ele foi fazendo. Para quê? Para criar religião, porque o Javé, pessoal, ele resolveu assumir. O Javé é o Enlil e é o Yaldabaoth, tá? Ele resolveu assumir para si a ideia de que ele era Deus. Ele roubou o poder do Janu, Jan, né? O Enlil, certo? Javé roubou o poder de El. Cronos roubou o poder de Urano, os Teóis. Os Teói, que não é Teóis, não, é Teói. Essa finalização em oi já é plural, né? Então, isso mostra para a gente que esses seres foram, tá, criando armadilhas e mais armadilhas para ficar sempre no controle de tudo. Tá? E quando você vê falarem de que determinados seres não humanos, né, convenientemente chamado de extraterrestre, você vai perceber, tá? Você vai perceber que esses seres fazem a mesma coisa quando eles sequestram pessoas, abduzem pessoas. Geralmente eles retiram sangue, ok? Então é preciso que, dentro do possível, a gente analise bastante esse aspecto, porque a coisa que eles mais gostam é juntar o gado tudo tá? No mesmo lugar para retirar o sangue. Por que que o cemitério é um lugar sempre procurado por quem quer, quem está envolvido com o ocultismo? Porque lá é um lugar onde emana energia dos corpos, né? Certo? Então as pessoas, às vezes, acabam se envolvendo com coisas que elas próprias não sabem o que é. Elas caem na mão de alguns pilantras que vão e dizem para elas: olha, isso aqui e tal, faça isso, pá, 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 pá. Vá não sei aonde, vá no cemitério, vá na mata, vá não sei o que tem mais. Pelo amor de Deus. Eles acham que eles sabem com quem eles estão se envolvendo. Não sabe não. Sabe não. Esses seres, né, eles, sejamos sinceros, né? Eles, eles se aproveitam
e enganam pessoas e ajudam pessoas quando é conveniente a eles. Depois eles acham-se no direito de atacar pessoas e muitas vezes levá-las ao estágio de morte. Vamos lembrar, né, que a energia de tantos e tantos humanos que estão morrendo em guerra está sendo alimentando esses seres, enquanto que outros, né, animais sacrificados aos montes para alimentar os humanos também são alimento para esses seres. Portanto, esses seres não têm corpo etérico. Eles muitas vezes gostam de coisas muito parecidas com o que a gente gosta também. Tá? E a preocupação deles é manter eles, por exemplo, você quando fala da linhagem de Caim, a linhagem da serpente, é que eles quiseram manter uma linhagem aqui da Terra. Tá? Porque eles sabiam que eles não poderiam ficar aqui permanentemente. Então eles deixaram os descendentes deles. E a maioria dos, né, dos donos do mundo, você goste ou não goste, é os sionistas, os casaristas. Né? Eles estão por trás de na sua grande maioria, as 13 famílias da Terra, que são os verdadeiros governantes. Pergunta a linhagem deles. 13 famílias, eles são muitos, porque eles casam entre si. Não é? Os Kennedy, né? Os Onassis e os Lee, né? E só casam entre eles, primo com prima, para não perder o quê? A linhagem sanguínea. E toda vez que eles saem dessa rota, geralmente eles são muito punidos. Observe o que aconteceu quando o príncipe Charles resolve pegar a Diana para esposa. Ela não pertencia à linhagem. Certo? Veja que o príncipe herdeiro, teve um deles que foi buscar uma fora dos padrões, né? Então, gente, é só você olhar o que está acontecendo no planeta e você verá que essa linhagem, tá, de Caim é profundamente o grupo que domina o mundo. Tá? Mas a gente vai ter muito vídeo para comentar sobre isso. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.